Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Esta é a nossa primeira aula de programação competitiva para iniciantes. O conteúdo que será abordado é uma explicação sobre C++, o porquê de utilizar um C++, a apresentação da sua estrutura. Também resolveremos uma questão e abordaremos os tipos de variáveis. Primeiramente, por que C++? Por que não Python, Java, Pascal, Portugal? C++ é a linguagem preferida pelos programadores do universo da programação competitiva. A maioria dos materiais que encontrará na internet sobre soluções de problemas, exemplos de código, vai estar em C++. Por ser uma linguagem de mais baixo nível e pela sua estrutura estar focada no desempenho, C++ é a mais eficiente para essa aplicação, no sentido de ser mais rápida e permitir mais otimização. E também por conta da sua biblioteca de modelos padrão, a STL, que tem uma boa coleção de estrutura de dados. Então aqui temos a estrutura do C++, que encontramos normalmente. Aqui no início nós temos a biblioteca fundamental IOStream, que é para o fluxo do input e output. Também temos essa biblioteca aqui, o math, para utilizar operações matemáticas, como aqui, que utilizamos a radiciação. Tem que haver pelo menos uma função, no caso, nosso código está escrito dentro dessa função main, que é a função fundamental. E aqui, nessa primeira parte, nós declaramos uma variável n inteira, que recebe um valor do usuário pelo cin, in de input. E aqui uma estrutura de repetição que vai imprimir olá pessoal n vezes com cout, que é de output. Já nessa segunda parte, como vimos, é para realizar a radiciação, no caso obter a raiz de 9, que será 3. Para quem conhece apenas linguagens estilo Python, pode ser uma novidade essas linhas aqui de compilação e execução que precisam ser feitas no terminal. No caso, o primeiro precisa compilar. Aqui tem o nome do código, que chamamos de código.cpp, que é a extensão C++, e para executar o _código. Entretanto, esta é a estrutura que adotaremos para resolver os problemas. Ao invés do IOStream, nós vamos utilizar esta biblioteca de bits que já inclui outras bibliotecas padrão. Perceba que não temos mais um math, pois não precisamos mais fazer a declaração separadamente, pois já está incluso. Se o código tivesse utilizado um vetor, por exemplo, não será preciso fazer o include vector, pois ele também já está incluso. O usenamespace std, para simplificar a escrita que aparecia antes do cin, do cout. Gosto de utilizar essa linha aqui para compilação. O executável é o código, aliás, é o nome do arquivo que será executado, poderia ser outro nome. E também acrescentamos esta linha aqui, que é equivalente a esta comentada, essa iOS, que serve para tirar a sincronização entre os fluxos C e C++. Isso será melhor compreendido a seguir. Aqui temos outro código básico em que digitamos um nome e ele retorna esse nome. Aqui declaramos a variável nome, que é uma string. Aí vai imprimir o digit nome, que utilizamos como exemplo para digitar um nome, que vai pegar o dado do usuário pelo getLine, que faz a leitura da linha da string, e vai imprimir seu nome é nome. Sem aquele comando que tira a sincronização, a saída será como imaginamos que seria, nessa ordem que vimos. Digite o nome, aqui o seu nome é, nosso exemplo, nome. Porém, quando acrescentamos essa linha,
percebemos uma saída diferente. O que é cout foi impresso antes e o que é cin depois. Então, esse desvínculo de strings padrão torna a entrada e saída mais eficiente. Agora, vamos para a nossa questão, o ID Algorithm do CSS, que consiste no seguinte algoritmo. Dado um número inteiro positivo n, se n for par, ele vai ser dividido por 2, se for ímpar, multiplicado por 3, em seguida adicionado 1. Ele será executado até que n seja igual a 1. Aí temos um exemplo em que n começa com 3. Como ele é ímpar, ele vai ser multiplicado por 3, que dá 9, somado 1, 10. Aí, com 10, ele será dividido por 2, que vai dar igual a 5, e esse procedimento vai se repetindo até que ele seja igual a 1. Então, a linha de entrada é um número inteiro n, e a saída vai ser uma linha que contém todos os valores de n durante o algoritmo. Aqui temos a questão de como ela está na plataforma. Um detalhe importante é aqui que n ele é no mínimo 1 e ele vai até a 10 à sexta. Esse é um detalhe importante. Então, sugiro que pause o vídeo para tentar resolver a questão. Tentou? Espero que sim. Mas se você ficou um pouco perdido, não tem problema. A gente vai conferir a solução. Se você conseguiu fazer, a lógica deve estar semelhante a este código. Na verdade, é um problema bem simples, em que a gente aplica essas condições, né, para n ser par, aí a gente divide por 2, e se for ímpar, multiplica por 3 e soma 1. E isso em uma estrutura de repetição enquanto n for diferente de 1. Porém, se você for submeter esse código na plataforma, para alguns casos de teste, a resposta estará errada e para outros haverá tempo limite cedido. Mas por quê? Cadê o erro? Onde é que está o erro? Não à toa que o nome do problema é o ID Algorithm, algoritmo estranho. Mas lembra daquele detalhe? Aquele detalhe importante que o n vai até 10 à sexta? Pois é. O problema não está na lógica do algoritmo, mas no tipo da variável. Então, o inteiro é um tipo de 32 bits que é capaz de armazenar valores de até 10 à nona. Embora o n inicial seja até 10 à sexta, o algoritmo tem operações de multiplicação que podem fazer com que o número fuja desse intervalo, dando um comportamento inesperado. Então, a dica para comportar números maiores é utilizar o long, que é um tipo de 64 bits que consegue armazenar valores de até 10 a 18. É um detalhe que faz a diferença para o código ser aceito. Só com esse detalhe, o código já pode ser aceito, substituindo o tipo inteiro pelo long. Aqui é um outro exemplo de código em que o tipo da variável faz a diferença, no caso entre o float e o double. Aqui tem essas duas variáveis, a e b, sendo o a do tipo float e o b do tipo double, que recebe a raiz quadrada de 2. Aí, o que será impresso são valores bem semelhantes, mas que diferem no finalzinho dessas casas após a vírgula. Isso ocorre por conta da natureza binária, em que não lidamos com a exatidão, mas com a precisão. O float é de simples precisão e o double de dupla precisão. Mas então, por que nós não utilizamos apenas o double, já que ele é mais preciso? É tentador, mas, embora seja mais preciso, uma variável como o double vai ocupar mais espaço na memória e gastar mais no processamento. Por isso, nós utilizamos somente quando for preciso, assim como o long, certo? Esta foi a nossa primeira aula de programação competitiva. Espero que tenham gostado. Até a próxima!